Olá, eu espero que você esteja bem, de verdade, espero que você esteja cuidando e sendo cuidado e cuidada. Eu quero compartilhar com você um pensamento sobre uma expressão que existe dentro daquilo que a gente conhece como os trabalhos de Hércules. Eu suponho que você tenha ouvido falar já desse herói mitológico, Hércules. Talvez um dos mais importantes heróis infanto-juvenis de todos os tempos, né? E de forma bem resumida, a infância e o início da vida adulta de Hércules trouxeram importantes reflexões e considerações a respeito da transformação de um ser, da sua brutalidade instintiva para a possibilidade desse ser se transformar em um ser ético. Naquela ideia do instos, olha essa sucessão de palavras que interessante, né? Palavras gregas, instos, que tem a ver com instinto, estos, que tem a ver com a estética das relações, ou seja, como a gente constrói a nossa convivência com aquilo que não sou eu, né? Ou seja, com todo o resto do mundo. Instos, instinto, estos, a convivência estética dos afetos, e ethos, a palavra que em português a gente traduz por ética. Então, toda a jornada dos trabalhos de Hércules para que ele saísse da sua força bruta, da sua bestialidade, e olha que força bruta não faltava a ele, porque ele era filho de Zeus com uma mortal, portanto ele era um homem absolutamente forte, então ele causava muito dano com a brutalidade dele aplicada no mundo. E ele passa por uma série de trabalhos buscando essa transcendência. E um dos trabalhos, e aqui chego a ele, e recomendo demais que você busque referências sobre os trabalhos de Hércules, são 12 os trabalhos de Hércules. Então busque desde por que Hércules teve que fazer os trabalhos, o que está por trás disso. É tudo muito simbólico, é tudo muito potente e pode nos dar reflexões muito poderosas, inclusive com conexões práticas no dia a dia. Os primeiros trabalhos, né, falando da nossa violência interior, falando dos nossos vícios, falando de uma relação saudável ou tóxica com as outras pessoas e com o mundo, né? Mas o trabalho que eu quero concentrar a energia aqui e não me alongar muito é um trabalho que tem como expressão o banho interior, a importância do banho interior. Porque nesse episódio específico, Hércules teria que superar um desafio de limpar um conjunto de estrebarias onde ficavam inúmeros e inúmeros cavalos. Esses cavalos estavam há muito tempo nesses locais e, portanto, tinha muita sujeira, tinha muito esterco, tinha muito cocô de cavalo, né? E ele teria que fazer essa limpeza num curto espaço de tempo. E Hércules, ao longo do percurso todo dos trabalhos que ele precisa fazer, ele recebe um apoio de 3 divindades: a deusa da sabedoria e da equidade, Atena, o deus dos caminhos e dos meios, que é Hermes, e o deus da paixão pela vida, Eros. Porque essas 3 divindades perceberam que Hércules estava sendo vítima de conchavos envolvendo uma outra divindade. Vá dar uma olhada, é bem bacana a história, é bem interessante. Então ali naquele momento ele recebe essa informação, ali ele recebe algumas dicas da sabedoria aplicada à vida pela paixão, sabe, pela vontade de viver. Tudo muito simbólico, perceba, não é? A sabedoria aplicada
tendo como propósito a nossa vontade de ter uma vida melhor, ter uma vontade de ter mais bem-estar, ou de ter uma vida mais digna, mais honesta, mais coerente. Hércules, enfim, consegue limpar as estrebarias todas, desviando temporariamente o curso de um rio, até que esse rio passa pelas estrebarias todas e limpa aquele terreno todo. Quase que Hércules leva um calote ainda, porque o dono dessa propriedade disse que se Hércules fizesse isso, teria uma premiação, e depois o dono não queria premiá-lo, mas aí o filho do dono o premiou. Então ainda tem uma questão aí nesse trabalho específico, mas eu quero chegar aqui depois de dar esse contexto, esse mini contexto aqui da mitológico, né, conceitual, essa narrativa tão interessante que é a vida de Hércules, que tinha outros nomes inclusive, viu? Mas o banho interior, e aqui eu te pergunto e fico me perguntando cada vez mais, como a gente está simbolizando o banho interior no nosso dia a dia? Não só simbolizando, mas praticando. Por banho interior, o que estava por trás desse mito contado às crianças, aos adolescentes principalmente? Quanto a gente está criando, preservando, usufruindo momentos em que a gente faz uma limpeza interior, momentos em que a gente cuida da higiene da parte de dentro da gente, a higiene dos nossos pensamentos, a higiene dos nossos sentimentos, bons e ruins, a higiene do nosso espaço para o ócio, do ócio, não precisa nem ser o ócio criativo, mas do ócio, o espaço da contemplação, o banho interior como algo que higieniza o lugar sensível da gente, inclusive para que a gente possa lidar com tantos desafios cotidianos que nos põem à prova, que nos demandam energia, que nos demandam resiliência. Portanto, se há uma pressão incidindo sobre a nossa panela, a ideia do banho interior como o respiro da panela, para permitir a fluência do excesso de pressão, para que a gente não exploda ou imploda. Torço para que eu e você consigamos força, coragem, obstinação, determinação, para não só descobrir, como praticar aquelas atividades que nos dão a sensação de banho interior, aquela sensação de... Eu acho que você sabe do que eu estou falando.